signo de Sagitário, como é que vocês estão? Vamos para a sua leitura aí para o mês de maio, então. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Estou fazendo aleatoriamente. Houve, assim, uma necessidade de mudança, a espiritualidade já me diz um signo lá do... não está na ordem. E eu estou atendendo aqui, eu estou apenas servindo, né? Então, vamos lá, seguir ordem é ordem. E vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus contatos para leituras particulares e também para os meus serviços terapêuticos e espirituais, tá? E vamos lá, Sagitário, vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. É uma leitura geral, não serve para todos, isso vocês já sabem, né? O mundo... finalizando um ciclo, vamos ver. É agora um ciclo. E isso está te gerando, você está nesse processo, né? Eu estou vendo, estou entendendo aqui, você está num processo de finalização de ciclo, onde você está tendo muitas preocupações aqui com o 9 de espadas e também com o pendurado, tá? É um momento crucial para você. E quando acontece esse tipo de coisa, pessoas saem da nossa vida, finaliza às vezes o emprego, eu mudo de cidade, coisas começam a acontecer porque eu encerrei uma parte, uma etapa da minha vida. Então, às vezes eu tive que concluir um aprendizado, enfim, concluí situações na minha vida e aí há uma necessidade de mudança. E quando eu ainda tenho algum tipo de apego, eu posso me paralisar por medo, por receio. Se eu sair daqui hoje, nossa, como vai ser a minha vida? Aqui eu já conheço. Se eu for embora, como é que vai ser? Será que o bicho-papão vai me pegar? Será que eu vou estar cometendo uma besteira? O que eu... será que eu tô errando? Então aí você se paralisa muito nesse sentido, tá? Quando aqui, ó, com o 3 de paus, está me falando para que você... Duas coisas me dizem aqui. Para que você se retire desse estado aqui. Coisas e situações estão aí sendo encerradas e é um arcano maior aqui, né? Não tem choro nem vela, é o momento da finalização. Se prender só te coloca no estado de mais preocupação. Por quê? Porque é como se as coisas não funcionassem mais da forma como estão. É como se as coisas não funcionassem se você ficar da forma como você está, às vezes no mesmo emprego que você está, na mesma cidade, enfim. É como se as coisas não andassem, né? E aí é que não andam mesmo, porque você se paralisa de tanto medo que você está, porque as coisas, você não sabe o que está acontecendo. E aqui me fala duas coisas, de você olhar para essa situação do lado de fora. Olha para essa situação que está acontecendo, se as coisas não estão funcionando da forma como está funcionando, eu não posso fazer uma mudança drástica, eu não posso mudar de país, então o que eu posso fazer para trazer uma pequena mudança, para trazer a mudança que eu posso fazer agora, para resolver essa situação? Se não está funcionando assim do jeito que está hoje, o que eu preciso mudar para melhorar, para funcionar? Então aí você se coloca do lado de fora e você vê soluções que quando você está assim, e quando você está assim, preso nesse looping de emoções e só pensando aí naquilo que te amarra, naquilo que te dá medo, você não tem soluções, você não consegue ver isso. Então aqui é se colocar do lado de fora. Mais do que isso, é você perceber que apesar de tudo isso que está acontecendo, existe um crescimento sim. Apesar de toda essa situação que está te gerando medo, existe um crescimento que inclusive só está esperando você sair do estado de medo, abrir os olhos e enxergar a realidade. Opa, isso aqui tem solução. Opa, eu consigo mudar aqui, mudar ali, consigo resolver. Eu consigo dar um segmento diferente na minha vida. Então aqui existe um crescimento, você só precisa abandonar esse estado. Porque o medo paralisa, o medo pode nos proteger, nos ajudar, mas ao mesmo tempo o medo nos paralisa. Dependendo do que nós deixamos. Ó, meu chuchuzinho tá aqui e não sabe se fica, se vai, né? Vou mostrar o medo pra vocês. Olha só, que chuchuzinho. Olha só, é o meu bebê. Só que é um bebê danadinho, ele não para um minuto. Ele não me deixa dormir direito, né? E agora ele entrou e agora ele quer sair. Vou abrir a porta para ele aqui, só um pouquinho. Ele está te pedindo, ó, para que você
Acesse a sua força interior. Você tem essa força dentro de você para domar esse sentimento, esse medo, tá? Uma coisa que você pode fazer é escrever. Medo. Eu estou com medo. O que está me causando isso? Ah, é isso, isso, isso e aquilo. Então, o que eu preciso? Escreve também. Perguntas. Pergunte-se, como eu posso resolver isso? Como eu posso resolver essa situação que está me gerando medo? Então, você provavelmente vai acessar uma resposta, tá? Tive uma sensação tão esquisita aqui agora, meu Deus do céu. É como se o tempo inteiro você sentisse alguma presença que te incomoda. Alguma coisa que você acessa em você que tira o seu ar, te causa paralisação, é como se viesse... eu sabe o que eu sinto aqui? Que talvez exista uma necessidade de você fazer uma apometria, sabe? Às vezes, nós temos uma sensibilidade muito grande. Nós podemos estar indo a lugares onde existem espíritos que estão precisando de luz, né? O tempo inteiro a gente tá. Quando a gente tem essa sensibilidade, então, meu Deus. Aqui vou te dizer uma coisa, signo Sagitário. Veja como você se sente, não intencione isso, não chame por isso. Mas a questão é, comece a fazer o seguinte exercício. E aí, nossa, veio aqui agora. Se esse medo é seu, essa presença é necessariamente um espírito? Não quero te amedrontar aqui. É necessariamente um espírito? Muitas vezes não. Muitas vezes é a ligação que nós temos com determinada pessoa que tem um sentimento muito negativo em relação a nós, ou um medo de nos perder, enfim, alguma situação aí, alguém que tem um apego em relação a nós, que emana uma energia de muita ansiedade, medo, e essa energia nem sempre é a sua, signo de Sagitário. Exercício, né? Comece pode escrever e também você pode dar toquezinhos aqui no seu peito, colocar a mão nos seus chakras. Normalmente a gente tem medo, a gente começa a sentir aqui, né? No plexo solar, aqui no cardíaco, uma ansiedade. Então aí você começa a dar toquezinhos aqui, né? Toquezinhos nos seus chakras. E aí você diz, este medo eu devolvo ao seu remetente. Este medo, esta ansiedade, eu devolvo ao remetente, eu devolvo ao remetente, eu devolvo ao remetente. Respira, vê como é que você se sente, vê como é que você sente. Tá? Por quê? Eu já senti até um alívio daquilo que eu precisava sentir para fazer essa leitura e para compreender. E aí, pode ser espiritual? Pode. Eu sou espiritualista, trabalho em uma casa espiritualista, então isso acontece demais, as pessoas de estarem acompanhadas, sim. Às vezes precisa de uma apometria, precisa de um acompanhamento espiritual, né? E essa pessoa de repente precisa de uma oração sua para ajudar a encaminhar qualquer ser aí que esteja te incomodando. Mas essa ansiedade pode vir do exterior também de uma outra pessoa. E aí eu te ensinei uma ferramenta aqui muito simples e incrível para que você saiba transferir isso para quem é de direito, para quem emanou isso para você, ou para quem quem sente isso e você capta. E é para fazer mal pro outro? Não. Mas se não é seu, por que carregar o peso que não é seu? Se a ansiedade e o medo trava a vida da gente, nos impede de estar fazendo aquilo que a gente quer fazer. Daqui um pouco eu tenho tanto medo que eu resolvo que eu não posso mais sair na rua. Eu posso cair no estado de depressão por coisas que nem são minhas, sabe? Isso acontece, infelizmente, principalmente quem tem uma sensibilidade muito grande, a esponja, né? Então, começa a compreender, aí você começa a compreender que, opa, passou, não é meu. Isso não é meu. Então, existe aí uma situação que está finalizando, a sua vida se encerrando, e aí você vai saber que eu não vou estar direcionando para um único tipo de pessoa aqui, porque várias vezes, em vários momentos das nossas vidas, nós temos encerramento de ciclos. Eu entendo que se você está com encerramento de ciclo aí, está com medo do amanhã e se está se paralisando, é hora de trabalhar aí o seu empoderamento,
de se auto-observar, auto-analisar o que está acontecendo com você, buscar ajuda, sim, ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, psicanalista, um terapeuta holístico, você pode sim, tá? Estar buscando ajuda para não deixar com que isso aumente para você, tá? Porque todo encerramento causa um uou, e agora? E aí, eu, por exemplo, já tive situações de encerramento de ciclo em trabalhos e eu fiquei muito preocupada. Só que a libertação foi tão grande que eu saí gritando assim, dizendo obrigado, obrigado, porque o lugar era muito tóxico, muito problemático. Porém, depois veio a preocupação. Só que, olha só que interessante, eu tô viva aqui até hoje. Eu posso ter tido meus percalços, a gangorra, né? Enfim, uma hora de estar bem, outra hora de não estar tão bem assim. Mas eu tô viva aqui. Olha só, eu não morri porque eu perdi aquela oportunidade. Eu não morri porque eu encerrei com aquele relacionamento ruim. Eu não morri, eu tô aqui. Olha só que máximo. Ou seja, eu tenho essa força, você tem essa força dentro de você, Sagitário, tá? Mensagem inicial aqui, vamos além agora. O encerramento de ciclo é justamente... Tá, vou pegar um outro aqui. O encerramento de ciclo é justamente para... Às vezes é um empurrão, um pé na bunda do universo para seguir em frente. Por favor, siga com a sua vida. Vamos deixar isso aqui para trás? Né? Vamos encerrar com isso? Você tá aí cheio de problemas, né? E, poxa, será que é isso aí? Você é isso? Será que a sua vida vai se resumir a isso? Será que você merece isso, né? É isso que você merece? O estado que você está. Às vezes vem assim, aquela conversinha um pouco dura de um pai mais durão, sabe? Porque às vezes só passar a mãozinha na cabeça, ó, eu entendo você, meu amor, te amo, mas aqui vem, deita no colo da mamãe, sabe aquela coisa de mãe? Às vezes a gente precisa do pai. E aí o pai é um pouquinho mais duro, né? Nem sempre. Mas quando normalmente a figura, né, a característica seria essa. Então, e aí? Vou te dar a real. Como diria meu tio, vou dar a real pra ti. É assim, assim, assim. Assim que tu vai ficar? É esse tipo de pergunta, sabe? Esse tipo de manifestação, não, porque é o nosso pai forte dentro de nós, né? Falando com a gente. E aí? É assim que você vai deixar tudo terminar? Acabou? Acabou o jogo? Você não vai fazer mais nada? E é assim que aí as coisas acabam degringolando mesmo na nossa vida, porque a gente entrega os pontos, né? Nós entregamos os pontos. Então, nós não podemos entregar os pontos. E primeira coisa que, ó, simplesinho, palavras têm poder, é a tua emanação. Isso aqui não é meu. Então, se é de outra pessoa, eu devolvo para quem é dessa pessoa. E eu não tô falando para você devolver maldade ou mal, mas se isso aqui está invadindo o meu corpo, não é meu, eu vou devolver para quem é de direito, certo? Ou, se você preferir, também é muito válido, tá? Você encaminhar para o universo, tá? Encaminha para o universo. Nas barras de Axis a gente fala, e não é nem sentido de magia, é... Só um pouquinho, gente. Devolver a maldade quando é magia, né, é outra coisa. Inverter a vela, ou seja, desejaram isso, 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 aquilo comigo. Então agora eu vou inverter essa vela para que exatamente isso, isso, isso fique com o fulano. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se eu estou desejando isso, necessariamente volta, porque nós temos as leis herméticas, inclusive estude Caibalion, né? Quem se interessa sobre isso. Então, a gente tem que estar com o coração muito limpo para pedir a justiça, para pedir para Xangô que, por favor, faça, porque quando vem a questão da justiça, muitas vezes a gente tem um monte de erro que a gente não se deu conta que a gente cometeu, né? Então, o melhor é, quando se trata dessas questões de magia, né, de nós estarmos quebrando isso ou pedindo para que não possam, não tenham mais força para fazer mal a você e não tenham mais força, não tenham mais poder, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede, porque necessariamente volta para nós, tá? Agora, um sentimento que não é meu é outra coisa. Esse sentimento não é meu, então eu vou deixar com quem é. Mas posso encaminhar, inclusive, pedir para que seja dissipado, né, no universo esse sentimento, essa emanação.
também ajuda, também limpa, sim, tá? A lua. A lua me fala muito sobre os aspectos internos, né? Reflexão. Para você fazer uma reflexão sobre isso, aqui tá repetindo, faça uma reflexão sobre aquilo que está dentro de você, deixe vir à tona. Uma das primeiras coisas no meu subconsciente existe algo que está me causando medo, e aí parece que tem um incentivo de mais alguém, né? Porque eu senti aqui, e isso parece que fica exacerbado. Então, da onde vem isso? Põe pro externo, fala, escreve, de onde vem isso, né? Por que eu estou ainda com medo disso? E então aí vem aquele aspecto de limpeza de sentimentos. E aí a gente tem várias técnicas, inclusive o Ho'oponopono, né? Seja sincera, que a sinceridade, sabe, gente, o que eu vejo? Que às vezes a pessoa pode fazer constelação familiar, pode fazer várias práticas, meditações, mas se você não tiver sinceridade com você mesmo sobre o que você está sentindo. Digamos que eu tenho uma sensação muito triste, uma sensação de abandono em relação ao meu pai, à minha mãe. Mas eu digo, não, hoje eu tô super bem, mas a minha vida tá uma droga, eu tô devendo pra todo mundo, tô com um problema financeiro e na vida tá horrível, mas eu tenho muitos sentimentos negativos dentro de mim, só que eu gosto de dizer e de mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa muito evoluída, que eu não tenho nada, nenhum problema pra curar. Se a gente tá encarnado aqui, necessariamente, alguma coisa existe sim em você para curar. E às vezes é um trabalho de vida, mas é um trabalho de vida que a gente vai desenvolvendo com outras áreas da nossa vida, sem nos paralisar dessa forma. Se chegou um ponto de paralisar, é porque tá demais, tá exacerbado, realmente não tem mais como deixar de olhar para isso. Faça essa reflexão, porque não é para você ficar fazendo essa reflexão todos os dias, é para você ter um tempinho desse tempo a você, é um investimento na sua saúde mental, na sua saúde física, é você estar concedendo um tempo para olhar para o que tem dentro de si que não está bem e ser sincero, sincera com você, trazer à tona, trazer para fora e limpar. Porque aí as coisas mudam no seu externo também, tá? Então, o nosso principal motivo de estarmos aqui é o nosso autoconhecimento, tá? Então, não trate isso como algo banal, né? E se a gente pudesse dar esse tempo pra gente, sempre um tempinho pra minha autorreflexão, como é que foi a minha semana? No final da semana, assim, ter uma horinha ali pra escrever. Como é que foi a minha semana? O que eu consegui conquistar? O que eu consegui fazer? Qual meta que eu consegui bater? O que me impediu? Como é que está o meu relacionamento com as pessoas no geral? Né? E fazer uma autorreflexão, não tá legal. Com o masculino tá assim, ó, terrível. Eu só encontro pessoas abusivas, chefe abusivo. Opa, vamos olhar pra isso aí? Vou olhar para o meu masculino, então, o que tem dentro de mim? Ai, mas é minha culpa que o fulano faz mal? Não, não é a sua culpa. Os atos dos outros com relação a você, também as pessoas escolhem. Mas eu acesso de alguma forma pessoas muito negativas no meu caminho. Eu me conecto com um trabalho tóxico, onde eu vou acabar recebendo esse tratamento autoritário, muitas vezes porque eu tenho essa dor dentro de mim em relação a um pai que foi autoritário. Nem sempre é isso. A gente tem os nossos motivos, então é importante que você faça o quê? Escreva. Com sinceridade, com amor, porque isso é um processo de cura. Esse processo aqui que eu estou falando de cura não custa nada. É você que pode fazer por você, tá? Amor singular. Então, e é aí que vem algo para você diferente. Porque você está comprometido, você está comprometida com o seu processo de cura, então vem alguma coisa assim singular no seu caminho, maravilhosa. Por quê? Porque você trabalhou aquilo que você precisava e você aceitou o encerramento de um ciclo com alguém, com um relacionamento, com o seu passado. Porque aí está aceito. Eu não preciso mais me conectar a essa situação do passado que me gera tanto sofrimento, tanta injustiça, tanto problema e só me causou medo, só causa medo. Quer dizer, se causa medo, por exemplo, relacionamento abusivo, né? É porque esse relacionamento não era legal pra mim. Se eu tô, é como se eu saísse e fosse treinada dentro desse relacionamento pra compreender que se eu sair disso, eu não vou sobreviver ali fora, tá? Então você olha bem pra isso aí, porque encerrou, acabou, finalizou, e só que ainda existe um resquício de medo, é como se, de alguma forma, mesmo que você não esteja já mais com alguém,
É como se a ligação com essa pessoa te concede aí a presença de um masculino ou a presença de um feminino que te traz segurança para a sua vida, né? Uma falsa segurança. E aí você não quer sair, não quer largar o osso, sabe? Nem que seja numa forma de sofrimento, né? Se ligando a isso para não se sentir até mesmo às vezes sozinho, sozinha no mundo, tá? Então aqui vem alguém que está mais de acordo com todo esse entendimento, esse processo. Olha aqui, ó. Vem alguém que te traz descanso. Olha essa mãe aqui deita com 2 filhos, te traz, sabe? Vem alguém no seu caminho, daí, quando você se cura dessas situações aí, quando você se liberta desses medos e entende a finalização desse ciclo, vem alguém aí que pode te trazer a real segurança, ao ponto de você poder adormecer. Eu tô falando de uma forma metafórica aqui, mas ao ponto de você poder adormecer, inclusive aqueles que são preciosos para você e seus filhos, e que saiba que nada daí vai acontecer, porque essa pessoa realmente, ela é alguém que traz uma segurança real para mim, né? Porque eu aprendi o quê? A ter a segurança dentro de mim. Eu estou aqui seguro, segura. Então chegamos ao ponto-chave da sua leitura: segurança. Antes eu meditei e vi uma pessoa caminhando com muita segurança. Então é a partir da sua segurança que você encontra dentro de você, que você então encontra a sua segurança no externo. E aí você simplesmente, finalmente, pode descansar nos braços de alguém que te traz isso, tá? Signo de Sagitário, uma leitura de muita cura, de muito amor, tá? A gente vai encerrar aqui com um oráculo, que a mensagem para você primordial que você precisava receber foi dada. É isso. Ponto-chave. Cura do medo e é segurança. E é focar o quê? Focar aqui no motivo que me gera o medo, limpar, ponto. Tá limpo mesmo? Porque eu vou olhar para minha vida a partir de agora e ao invés de pensar, esses processos terapêuticos não funcionam, eu vou parar e observar. Opa, não tá bem limpo em mim. O que eu vou fazer? Eu vou ter a autorresponsabilidade de limpar. Opa, vou limpar, mas isso aqui veio à tona, eu vou pegar meu diário e vou escrever ali. O que ainda tem? Ainda tem isso aqui. Porque muitas vezes não... passei por um processo terapêutico, mas às vezes não foi bem limpo. Às vezes a situação, ela é tão drástica, uma coisa tão traumática que você passou, que não limpa ali num momento só, né? É um processo. Arcanjo Uriel. Clarividência, preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você como resposta às suas orações. Eu não tô ganhando dinheiro. Aí daqui a um pouquinho você lembra do seu pai. Opa! Né? Você lembra da sua mãe. Opa! Você lembra daquela situação traumática que você viveu no trabalho. Opa! E aí é que você entende. Opa, vou limpar isso aqui. É isso aqui que eu vou limpar. E aí as coisas se modificam no seu exterior porque você mudou por dentro. Tá bem? Então, é isso, signo de Sagitário, vou ficar por aqui, até mais.